Oi. Ok. Bom dia, queridos. Para quem ainda não dei bom dia, graça e paz. Seja aumentado no conhecimento de Cristo Jesus. Alegria estar com vocês aqui novamente. E sabemos hoje, né, eu ia falar domingo, nesse sábado pela manhã, né, nós antecipamos a reunião de amanhã, em virtude de toda a logística que se tem em Copacabana. Eu sei que alguns irmãos hoje já tiveram muita dificuldade de estacionar. É verdade ou não é? Muita dificuldade. E vocês são realmente guerreiros e saber, né, desse desafio. Porque muita gente começa a chegar aqui, né, no bairro e já começa a deixar carro dias antes, né, da virada do ano. E é muito difícil de arranjar vaga. Mas que bom que você está aqui, que bom que você se esforçou e você chegou. Sei que algumas pessoas estavam rodando para encontrar uma vaga. E que bom que nós estamos aqui, né, praticamente já na virada do ano. Vocês sabem que a nossa expectativa nunca é necessariamente, né, por uma mudança de dia ou de uma virada, mas toda uma realidade se passa dentro disso, né? Se cria-se uma grande expectativa, né, de um ano para o outro. Só que a verdade, a expectativa não tem que estar no ano, mas sim no dono do ano. Aquele que dá a vida, aquele que dá o fôlego, aquele que dá, sabe, a capacidade para a gente trabalhar, se esforçar e gerar. E nessa manhã, né, nesse dia 30 de dezembro de 2023, nós queremos compartilhar com você uma palavra simples, como a Cíntia já falou, que é alimente-se. Diga para o seu irmão, alimente-se. Diga para o outro irmão que você não falou, diga, alimente-se. Eu sei que é sempre uma confusão quando a gente fala isso, vira para a esquerda. Aí o cara que está na esquerda também vira para a esquerda, aí fica todo mundo virado para a esquerda. Dá uma confusão de... vira para frente, aí o cara que está para frente vira, o da frente vira também, e dá um choque de... Mas alimente-se. E o que eu quero compartilhar com você tem a ver com o tema de que assim que nós terminarmos a palavra, nós queremos orar de uma maneira muito simples, objetiva. Nós, pastores, estaremos liberando uma unção sobre você. E talvez você pergunte, Sérgio, o que é unção? O que é unção, gente? O que é unção? Diga capacitação. Mas nós liberaremos isso de nós mesmos? Não. Nós liberaremos isso da parte do Senhor. Vocês serão capacitados debaixo de uma unção para romper não apenas um 23 para um 24, mas romper estruturas, sofismas, enganos. E nós estaremos aqui liberando essa unção sobre a sua vida. Você vai receber, assim que você vier à frente, nós vamos dar uma direção de como nós faremos isso. Você vai receber um frasquinho desse de óleo, ok? Como nós sempre temos falado, para que você possa levar para a sua casa, para que você possa ungir a sua casa, dentro de um princípio, né, de autoridade. Você pode ungir seus filhos, sobretudo aqueles que creem, né? Aqueles que não creem, você não precisa brigar, né? Isso aqui é para quem crê. Então você vai ungir a sua casa, ungir seus filhos, né, aquilo que o Senhor te direcionar. E também você vai receber esse panfletinho que a Cíntia informou aqui, que é da leitura bíblica, né, do ano de 2024. Então a gente inicia no dia 1º de janeiro, amém? Como a gente tem falado e tem aprendido, nós precisamos, ao acordar, fazer algo muito simples, que é o quê? Acionar o código do céu. Acesse o código do céu, irmão. Porque se você acionar o código do céu, aquele dia vai ser dirigido, governado pelo céu. Quando eu digo o céu, é a liberação daquilo que Deus já fez, né, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, espiritualmente. Então é assim,
Então você vai começar o ano de 2024 lendo, se alimentando. Diga, não só ler, mas me alimentar. Queria saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Faça um sinal assim com a sua mão. Se tem alguém nos visitando. Temos aqui 2 pessoas nos visitando. Como se chama? Débora e a Taíra? Tayane, desculpa. A Débora e a Tayane, sejam muito bem-vindas à casa do Pai. A Mariana já saiu para dar um abraço, um beijo. Você que está do lado pode dar um cumprimento também. Tem mais alguém? Não, né? Vocês são a nossa alegria nessa manhã, de nos visitar e saber que aqui é a casa do seu Pai. Que Deus está muito feliz de receber vocês aqui junto conosco. Gente, então como nós falamos, alimente-se. Existe uma grande diferença entre comer e se alimentar. Aqui nessa igreja, meu irmão, o que tem de gente que trabalha nessa área, como é que se chama esse negócio mesmo? Nutricionista. Na área de nutrição. Deve ser por algum motivo, irmão. Ainda não entendi, não. Comunhão, nutrição, resgate. Tem uma nutricionista ali, tem o outro aqui, tem outro ali, tem outra que está se formando. Meu Deus do céu. A gente vai conseguir. Tem gente que já formou, né? É a Mariana. Maria já é formada. Pastor Steph acabou de se formar. Amelie, Rogério, Sérgio, é isso que vos digo. Eu sou o que precisa entrar na disciplina da alimentação. Eu sou o alvo da oração deles. Mas vamos lá, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Existe então uma grande diferença, a verdade não é, vocês nutrólogos aí, entre comer e se alimentar. Enquanto o hábito de comer pode ser caracterizado apenas por um abastecimento do corpo ou apenas suprir uma vontade, a ação de se alimentar é vista como uma forma de tratamento, de saúde para manter o corpo regulado, aproveitando os componentes de cada alimento ingerido, trazendo assim a denominada nutrição. Isso não é novidade, né? Pelo menos num entendimento muito básico. A gente sabe, eu sempre costumo dizer, existem coisas que eu como, posso estar até, como se diz, né? Entre aspas, que dizem, não fala isso, menino, é feio, cheio. Não fala isso, fala que está satisfeito. Mas sabe, tem gente que come, pode se sentir, né? Ali cheio, mas não está saciado. Porque não comeu de uma maneira correta, isso significa se alimentou, entre aspas, mas não está nutrido, satisfeito. Livro de João, capítulo 6, verso 57 diz: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim, viverá. Quem é que falou isso, irmãos? Dificuldade aí de acertar esse som, gente? Eu que pedi para eles. Acho que melhorou um pouco aqui, porque estava com dificuldade desse retorno de repente. Ok. Perdão, eu que pedi para eles fazerem o headset em cima da hora e não teve tempo de passar. Então, como nós acabamos de ler nesse versículo, assim como o Pai que vive me enviou. Enviou quem? O Pai, Deus enviou quem? Jesus. Olha o que ele afirma, e igualmente eu vivo o quê? Pelo Pai. Ele, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim, viverá. Olha o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Uma passagem também muito conhecida do Antigo Testamento. Diz, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Diga, eu vivo pelo que procede da boca do Senhor.
Amém? Existem coisas que a gente tem se alimentado e que têm sido tóxicas para o nosso organismo. Não precisa, né, ser um grande entendedor disso. Hoje já é provado que existem muitas alimentações que intoxicam a nossa vida. Alergias, etc, etc. Significa que existem coisas que nós ingerimos, ou vemos, pensamos, que elas vão nos intoxicar. Palavras nos intoxicam, tanto ouvidas, vistas, quanto faladas. Quantos concordam com o que eu estou falando? Isso é verdade ou não é verdade? Uma palavra que começa a trazer, sabe, uma ação de desespero, né? A gente viveu há poucos anos atrás, anos não, sei lá, 2 anos atrás, sei lá, 3, uma realidade, né, com o coronavírus, que deixou a humanidade completamente desesperada. Sabe, perdemos amigos, perdemos parentes, perdemos família. Fato, sim ou não? Mas veio além de uma ação, né, que se teve que tomar cuidado, veio uma ação espiritual de pavor. É verdade ou não é? Eu não preciso aqui, né? Quantas pessoas aqui do nosso meio viveram dias de grande pavor? Pavor assim de ser uma coisa, sabe, como se fosse uma síndrome, a ponto de não querer ver gente, não querer ir na rua, não querer se movimentar. Foi uma situação muito pesada. Jesus vai repetir isso também em Mateus capítulo 4, né, ali na tentação, verso 3 e 4, ele vai dizer: então o tentador, aproximando-se, lhe disse, né, o próprio Satanás, o diabo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Qual é a nossa realidade? O que nós vivemos hoje dentro do Evangelho? Existem muitas propostas para nós, para que a gente transforme pedra em pães. Cuidado, porque isso se chama feitiçaria. Cuidado, que isso se chama manipulação. Você vai ver que Jesus, os milagres que ele operou, ele sempre tinha uma base física para fazer. Ele pega pães e transforma esses 5 pães em muitos pães para alimentar uma multidão, sim ou não? Ele pega peixe e transforma peixe para alimentar uma grande multidão, mas tinha um elemento. Satanás está mandando ele transformar pedra em pão, isso chama feitiçaria. Cuidado com as propostas de Satanás para você. Ele vai querer fazer com que você transforme ou deseje transformar coisas que não são da natureza para manifestar. Por isso que Jesus, ele vai e repreende Satanás. Ele diz: rapaz, eu estou com fome, eu estou com sede, mas nem só de pão. Olha o que diz o verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... Meu irmão, se Jesus, o Filho de Deus encarnado, ele assume uma postura de viver pelo Pai, se alimentar do Pai, pergunto eu para você, e nós? Você acha que você vai viver uma vida de evangelho sem se alimentar dele? Sem ser nutrido por ele? João capítulo 6, abre por favor, João 6, ponha para mim aqui, verso 26. Um pouquinho antes, Jesus multiplica pães e peixes. E cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, são alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Algo extraordinário. Algo além, sabe, do que eles já tinham visto e provado até o momento. Logo depois, Jesus, ele, sabe, se retira para orar no monte, para se relacionar, se alimentar, se nutrir do Pai, na relação, diga relacionamento. Você não foi chamado para vir apenas para a igreja religiosamente, você foi chamado para vir para a igreja se relacionar com Deus e com seus irmãos. Relacionamento.
Uma igreja relacional. Uma igreja que se relaciona com Deus e se relaciona com o próximo. E Jesus se retira para o monte para orar. E os discípulos se mantêm lá no barco. E amanhece, os discípulos então pegam a sua embarcação e eles começam a seguir o caminho. E a Bíblia se refere, lá no verso 19 do capítulo 6, tendo navegado 25 a 30 estádios, significa 5 a 6 quilômetros, eles já estavam navegando. De repente, quem aparece andando por sobre as águas? Jesus. Coisa fácil andar sobre as águas, não é verdade? Já tentou? Algo extremamente, irmão, extraordinário, sobrenatural. Tem um monte de gente fazendo um monte de efeito. Hoje já se mostrou, né? Se mostra os grandes truques das pessoas que andam sobre as águas. Mas ali não tinha truque, não. Ali tinha o poder daquele que governa, sabe, todas as coisas. É fato que Einstein e tantos outros falam da lei da gravidade, etc. Mas a gravidade ali, irmão, foi superada pelo um propósito. O que é mais pesado tem que afundar. Mas o pesado, meu irmão, não afundou. Sabe por quê? Escuta o que eu vou te falar. Deus é capaz, como Ele fez nos dias com o profeta Eliseu. Um machado caiu na água, um machado de ferro caiu na água. E os discípulos, desesperados por não saberem que era um machado emprestado, foram lá e disseram: sabe, o machado se perdeu, nós pegamos o machado e ele se perdeu. E o profeta foi lá e falou assim: aonde que caiu o machado? E ele foi até aquele lugar e ele liberou uma palavra dizendo para que aquele machado, o quê? Flutuasse. E o machado flutuou. Como pode a lei da gravidade, algo pesado, ser agora, né, erguido, levantado? Deixa eu te dizer uma coisa. Tua história pode estar bem para baixo, mas quando Jesus entra, Ele levanta qualquer coisa, ainda que esteja pesado, Ele faz erguer e levantar. Ele levantou corpos mortos, Ele fez erguer. Ele levantou corpos presos e Ele libertou. O que Ele não fará comigo e com você? Ou, na verdade, é isso que Ele tem feito conosco. Se você conhecer a vida de alguns irmãos aqui, você pode testemunhar, isso é uma verdade. Era preso, massacrado, arrebentado, sabe, sofrido, ou fez gente sofrer, e hoje tem sido restaurado, mas também está pronto para restaurar outros. Amém? E no verso, 26, Jesus um pouquinho, antes ele se revela como o pão da vida. Diga: pão da vida. Verso 26. Respondeu-lhe Jesus: a verdade é que vocês não estão me procurando. Cadê, gente? A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga. O que ele está querendo nos mostrar, irmãos? Não precisa trabalhar. É isso? Ele está me mostrando algo que vai além daquilo que eles estão vendo. Diga comigo: o que eu vejo me define. Felipe estava me dizendo, mais cedo quando chegou, eles saíram, de Itaipava, pegaram a serra. Aí eles se prepararam, botaram a roupa do verão. A Mai botou um vestido, tal. Quando chega na serra, uma neblina pesada, daqui a pouco, descendo a serra, dá-lhe chuva. Significa, o que você vê te define. Eles viram um sol e falaram assim: que beleza, botar uma bermudinha, tal. Daqui a pouco, deixa eu te mostrar uma coisa. O que esses caras estão vendo? Eles estão vendo talvez algo e que muitos de nós convivemos tempos e tempos dentro das igrejas. Por que você está aqui? Por que você vem a esse lugar? O que te move estar nesse lugar? O que te faz pensar,
sabe, além do esforço que você tem que fazer, acordar num dia de sábado, sabe, ou domingo, seja lá a hora que for, ou está numa reunião, ou está em algum outro lugar, sabe, abrir mão de algum outro lugar para estar aqui, o que te faz, o que te move isso? Será que é só por um lugar, sabe, religioso? Ainda que isso seja, mas não pode, não basta só isso. Então é isso que ele está falando. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Você lembra quando Jesus desceu as águas lá em Mateus capítulo 3? O céu se abre, uma voz desce e diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, me comprazo. A ele ouvi, a pomba desce e repousa sobre Jesus. Significa o Espírito Santo está pronto para ser liberado. E assim foi o que aconteceu desde aquele tempo. O Espírito sendo liberado de uma forma, muito mais intensa do que quando se trabalhava no Antigo Testamento. E aí verso 28, então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Quantos de nós a gente fala assim, e aí mano, como é que você está? Ah, estou angustiado, eu queria tanto saber o que Deus quer de mim, eu queria tanto saber qual é a vontade de Deus. Você acha que isso é novo? Olha aqui, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Sabe onde o evangelho começa? No crer. Se você crer, que a Bíblia diz, você verá a glória de Deus. Se você crer, você o que? Será, sabe, estará manifesto, verá, você terá alcance. Crer. A Bíblia diz que Abrão, que foi tirado de uma terra cheia de paganismo, Deus o leva numa direção, e a Bíblia diz que Abraão creu, e olha o que a Bíblia diz, aquilo foi imputado como justiça. Sabe o que é isso, irmão? O fato de que libera a justiça de Deus. Não é o teu fato, não é o fato do que você é, mas daquilo que você crê. Deus imputa, Deus carimba, Deus confirma, isso aqui é minha justiça que vai se manifestar. Por isso que algumas pessoas talvez olhando para nós diz, quem és tu? A Bíblia diz e afirma que nós somos justiça de Deus nessa terra. Que isso, hein? É pouca coisa para você? Ser justiça de Deus nessa terra? É Deus olhar para você e você me representa como justiça. E o inferno olhar para você e falar assim, ele? Ela? Verso 30. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Espera aí, gente. Eles acabaram de ver um milagre extraordinário. 5.000 pessoas, homens, mais mulheres e crianças, que a Bíblia não relata que número é esse, mas diz que eles foram alimentados por 5 pães e 2 peixes. Qual outro milagre que você precisa ver? Você já entendeu que a questão não está necessariamente no milagre, mas está na relação daquilo que você precisa se conectar para ser saciado e alimentado. Porque Jesus acabou de dizer, vocês estão vindo atrás de mim, não foram pelos milagres e os sinais, vocês vieram atrás de mim, porque vocês comeram e vocês querem agora comer de novo. A pergunta é, irmãos, será que a gente vem para a igreja para comer, mas não tem se alimentado? Por isso que muitos de nós às vezes esperamos que o outro nos alimente. Pastor, prega para mim e me alimenta hoje, meu irmão. A gente só se fortalece aqui. Eu não posso alimentar você. O que nos alimenta é a palavra de Deus, a relação com o poder e o Espírito Santo. Isso vai mudar e transformar a nossa vida.
Você acha que depois de 30 e poucos anos eu estaria aqui se isso não fosse o meu alimento? Eu já teria desistido, irmão. Se você também está aí, é porque de alguma forma Ele tem sido o teu alimento e a tua força. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, eles falaram. Eu li o 30 ali, né? Eles pedem, que sinal que você me dá? Eles vão afirmar, os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito, eles lhe deu a comer pão do céu. Verso 32, declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés. Sabe onde eles estão firmados? Em Moisés. Eles estão presos numa lei, eles estão presos numa religiosidade. E Jesus vai logo, meu irmão, e Jesus é chapa quente, irmão. Jesus, o negócio frita rápido o negócio. O peixe agora está na brasa ali. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Verso 33. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Não é Moisés não, tá? Não é nenhum líder, não é nenhum pastor que sustenta você. Nós podemos orar por você, podemos, sabe, compartilhar, sustentar uns aos outros, dividir as cargas, mas quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos alimenta é o Senhor. Pois o pão, 34, disse-lhes, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Cara, o que eles estão vendo, gente? Será que é assim com a gente? Quando Jesus vai e muda o discurso, ele falou, então dá sempre desse pão para a gente. Que pão que eles estão vendo? Que pão que você está vendo? Que pão, irmão. Nós acabamos hoje na reunião de oração aqui, estávamos orando, estávamos aqui ouvindo uma canção dessa moça, da Tamires, Tamires, né? Com T, né? Tamires, cara, ela tem canções assim muito profundas, e ela está dizendo, pode me faltar qualquer coisa, se a tua presença não me faltar, Senhor. Porque às vezes nos falta amigo sim, gente, às vezes nos falta até o pão natural, mas eu duvido, aqueles que já provaram, se eles não, eu posso lhe garantir que nunca te faltará pão espiritual na tua vida. Em consequência, às vezes é só um tempo, é só um processo. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Óbvio que ele está falando de outra fome, de outra sede. Porque, meu irmão, desde o dia que eu bebi aquela água, que nem a mulher samaritana de João 4, eu entendi que a água que eu precisava não era uma água natural, era a água que me dava entendimento de destino e de propósito. Muitas vezes o que você está buscando, procurando, você não vai encontrar em nada. Não vai encontrar no dinheiro, não vai encontrar no poder, não vai encontrar numa autoafirmação, ou sendo afirmado por alguém, ou, sabe, não vai ser suficiente, porque esse pão perece, esse pão, ele vai dar bolor, ele vai ficar ruim, mas aquele que se alimenta do Pai, aquele que se alimenta do Espírito, aquele que se alimenta de Jesus, meu irmão, a fome que eu tenho é só mais fome, porque cada vez que eu como eu tenho mais fome dele, mas eu já estou saciado nele, eu já estou satisfeito nele. Lembra, domingo passado nós falamos, a tua graça me basta, a tua graça é o bastante, Senhor. Eu já tenho bastante, e talvez você olhe e fale assim, mas pô, eu ainda não tenho isso. Meu irmão, tire os seus olhos do que você não tem, e põe os olhos no que você já tem. Você já tem um Senhor, você já tem um Salvador. Amém? Então não te falta companhia, não te falta socorro, não te falta ajuda, não te falta graça, não te falta saúde. Pô, mas eu estou enfermo.
Ah, mas meu irmão, não é para muito tempo. Isso vai acabar, isso vai terminar. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Verso 36, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não? Você me vê, mas não crê. Vocês me viram fazendo milagres, mas vocês não creem nos milagres. Vocês creem em ser saciado daquilo que vocês querem. Significa das suas vontades. Enquanto você estiver buscando as tuas vontades, você nunca será satisfeito, porque as tuas vontades são perecíveis. Elas vão, sabe, elas podem ser até boas, mas elas passam. Ou podem ser até ruins, mas elas passam. Mas aqueles que se alimentam de Deus, se alimentam da palavra, se alimentam do Espírito, esses sim têm encontrado, são saciados. Por isso que você já sabe, se você crente ficar do meu lado dizendo que você quer ser alegre, sai de perto de mim, que você vai tomar-lhe um... Você não vai ser alegre, você é alegre. Você pode estar circunstancialmente triste, mas a sua natureza é de alegria, porque o poder do Espírito Santo habita em você. A natureza mudou. E por que mudou, irmão? Porque o poder da ressurreição, da redenção, fez isso na minha vida e na sua vida. Por isso eu posso ficar até triste uma noite, mas a minha alegria vem logo pela manhã. Óbvio que isso é uma figura, uma ação figurativa, né? Não sei se pode dizer assim. Verso 37. Todo que o Pai me der virá a mim, e que vier a mim eu jamais rejeitarei. Jesus está dizendo, rapaz, é o Pai que dá. É o Pai que envia. 38. Pois desci do céu, não para fazer o quê? Jesus desce do céu para fazer o quê? A tua vontade? A minha vontade, a vontade da igreja. Afinal de contas, nós somos os filhos do Senhor. Jesus não desce para fazer a minha vontade, Ele desce para fazer a vontade do Pai. Se a nossa vontade alinhar com a do Pai, meu irmão, está tudo perfeito. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. 39. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Diga para o seu irmão, você vai ressuscitar no último dia. Não se preocupe não. Se Jesus não voltar e você morrer, você ressuscita antes de eu que vou estar vivo. Se é que eu vou estar vivo. Entendeu? A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Porque os mortos já morreram numa esperança, eles estão em Cristo. Então, eles ressuscitam primeiro do que aqueles que estão vivos. E depois se unem. Verso 40. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar... tem que olhar para o Filho. Salmo 121. Levanta os meus para o... Figurado, irmão, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, da minha fé, como diz lá em Hebreus. Olhar para o Filho e nele o quê? Crer. Irmão, é só olhar, é saber, eu sei que Ele fez, eu creio no que Ele fez, é para mim, eu recebo esse presente. Tem a vida, o quê? Eterna. Você acha que você vai ter a vida eterna? Você já tem a vida eterna. Diga assim comigo, eu já tenho a vida eterna. Não importa, irmão. Romanos capítulo 8 vai falar isso, não é morte, sabe, vida, não é anjo, não é demônio. Meu irmão, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu já estou nele, irmão. Amém? Posso ouvir um amém? Glória? Aí, tem gente viva aqui dentro. Amém? Irmão, eu já estou na vida eterna, irmão. Eu já estou contando, sabe, aquilo que é eterno. Não tem dia, mês, ano, eu já estou na eternidade. A minha luta e a minha guerra é para permanecer fiel ao propósito de Deus aqui. Porque quando for para o céu, irmão, está tudo certo. Minha luta e minha batalha, a sua é aqui. Para lutar por aquilo que não é perecível. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho, e nele tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. 41. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Estou falando para você que eles não estão vendo nada. Eles não estão entendendo nada.
E eles vão dizer mais, olha aí, e diziam isto: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Esses somos nós, os religiosos. Quê? Ele não é filho de José e de Maria? Como é que ele desceu do céu? Isso porque, meu irmão, eles ouviram o tempo todo de todos os profetas, que nascerá de uma virgem, e ele será o Emanuel, o Deus conosco, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Eles ouviram o tempo todo. Agora Jesus está dizendo: vocês estão vindo atrás de mim só porque eu alimentei vocês com pão. E ele começa a engrossar o discurso. Ele começa a dizer: rapaz, é só olhar para o filho e crer nele, porque o verdadeiro pão desceu do céu, não foi Moisés que deu, foi meu pai que deu. Respondeu-lhe, verso 43, respondeu-lhe Jesus: parem de fazer-me críticas. 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Sabe, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, é Deus que precisa atraí-los. A minha função e a sua função é orar para que Deus se revele a eles, para que o Espírito Santo se manifeste a eles, para que eles tenham um encontro divino, não um encontro num resgate geral, na cela, na reunião de domingo, amém? Isso aqui são canais e veículos, sabe? Não na reunião dos homens, das mulheres, são veículos. O que eles precisam ter é um encontro divino. É isso que muda a nossa vida e a nossa história. Porque se eu fosse depender, você fosse depender de meros encontros, a gente faz isso em nossas resenhas, em nossos papos, em tudo qualquer lugar. Mas isso não transforma a vida de ninguém. O que transforma a nossa vida é o poder de Deus. Isso mudou a minha vida e tem mudado a sua. E vai mudar a vida dos seus familiares, mudar a vida dos seus amigos. Amém? E o melhor de tudo, de uma forma espetacular, é que Deus vai utilizar dessa ferramenta que somos nós. Diga para o seu irmão: esse são você, esse é você. É você que vai alimentar. Ele colocou o pão na sua mão para você multiplicar. Amém? Sim ou não? O pão não passou na mão dos discípulos? A multiplicação vem pelas nossas vidas, irmãos. Vem por aquilo que Deus tem confiado a nós. Deixa eu correndo aqui. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por... Todos que ouvem o Pai dele aprendem, vêm a mim. Que versículo que eu li, o 45, não foi isso? Olha o que diz lá em Isaías 54, 13, não precisa abrir não. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. O profeta Isaías profetizou isso, irmão. Todos serão ensinados do Senhor. Sabe quem é quem nos ensina? O Senhor. Às vezes a gente tem a pretensão ou a presunção de achar que a gente está ensinando alguma coisa. É Deus que ensina. É o Espírito Santo que faz essa obra. É óbvio que precisa de alguém para falar. Amém? Porque a Bíblia vai dizer: como ouvirão se não tem quem pregue? Mas como pregarão se não tem quem vá? Então eu preciso ir e eu preciso abrir a boca. Mas quem faz essa obra é quem? O Espírito Santo. Foi que Paulo vai dizer lá em Corinto: um planta, o outro rega, mas o crescimento vem. Amém? Nós somos só coadjuvantes, irmão. Ele é o protagonista de tudo, amém? E eu não quero aparecer. Pô, se João, que era um cara espetacular, de grande revelação, ele vai dizer: importa que ele cresça e que eu vou querer ser protagonista nada, irmão. Tá muito bom ser coadjuvante. Deixa eu só ficar do lado dele, só aparecer na foto. Tem gente que quer aparecer na foto com o presidente, sabe? É ou não é? Só está na foto, sou amigo dele. Ó. Cara, a gente só precisa ser os, sabe, coadjuvantes. Faz: Senhor, eu sei que a obra é o Senhor que faz. E o Senhor ainda diz assim para mim: farás obras ainda maiores. Ele é o grande protagonista dessa situação. Para, vamos versículo, cadê? Volta aí para mim. Sumiu? Então vou para cá. 47, não é isso?
46. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Ele está dizendo, ninguém viu o Pai não, tá? Só o que veio dele. Está falando de si mesmo. 48, é isso? 7. Assegurou-lhes que aquele que crê... Assegurou-lhes, não é isso? Assegura-lhes, desculpa. Assegura-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. É assim, a gente olha, lê e não lê. A gente vê e não vê. Porque a cabeça, irmão, está a mil. Eu estou falando aqui, eu já estou pensando na próxima frase, estou preocupado com o horário. Assegura-lhes, volta por favor, que aquele que crê tem a vida eterna. Se você creu, você tem vida eterna ou não tem? Estou falando alguma coisa que é uma heresia, irmão? É verdade ou não é? Eu tenho vida eterna, irmão. Você tem vida eterna. A partir daquele momento que a mulher samaritana tomou daquela água, ela já entendeu. Sabe qual era a crise dela? Existencial. Sabe qual é a sua crise? Existencial. Enquanto você não entender para que você existe, você vai ficar achando que você pode completar em qualquer coisa. E vai bater, e a porta não abre. Mas na hora que você bater na porta certa, ela se abre. E aí você vai se sentir saciado, irmão. Eu vou te dizer uma coisa. Nós, sabe, Deus tem nos dado coisas e tem nos abençoado, sim ou não? Mas eu não sirvo pelas mãos que Ele tem me dado. Eu sirvo pelo quem Ele é. Posso ouvir um amém? Porque enquanto eu e você não aprendermos, como Paulo diz, tudo posso, naquele que, a questão do tudo está naquele que fortalece. Se você tiver fortalecido, você sabe passar até na escassez. Você sabe passar no verso 12, porque você vai entender por que ele vai falar no Filipenses 4,13 isso. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Vocês estão falando tanto de Moisés? Vocês estão falando tanto que sabe que o pão que desceu, eles comeram do maná, mas morreram. Aí Jesus vai, ó. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Estou te dizendo, meu irmão, se você se alimentar dele, você não morre de jeito nenhum. Você é imorrível. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus está resolvendo já aqui para eles. Escute. Essa carne vai resolver o problema da humanidade. Sabe o que ele está falando? Cruz. Sim ou não? Como? É o 51? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É o 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É o resgate aqui, ó. Verso 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Estou te dizendo, irmão, que esses caras não estão entendendo nada, rapaz. Jesus já está falando do pacto da aliança, que é a última ceia que ele vai comer com os discípulos. Ele está falando aqui que o seu corpo seria padecido para pagar a dívida, mas aquilo seria um simbolismo de uma aliança, de um pacto de vida eterna. 53. Então Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem do seu sangue, não terá vida em si mesmo. Aqui está falando de Eucaristia, irmão. Comunhão. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você vai ver que o evangelho é sempre um evangelho de esperança. Você vai ressuscitar, rapaz. Você vai ressuscitar, você não vai padecer. Ainda que você desça à sepultura, você não vai ficar ali. Aquilo ali não vai poder te deter. Um dia Jesus desceu até o Hades, o mundo dos mortos, e ao terceiro dia ele arrebentou os grilhões da morte. Ele diz: vocês não podem me deter e me parar. Eu sou o Senhor da vida. E ele disse: se você está nele, vai acontecer a mesma coisa. Por isso, se eu um dia descer a sepultura antes de que ele volte, isso não me apavora, porque eu tenho uma esperança. Eu já estou nele, eu ressuscitarei.
eu ressuscitarei com ele, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Ele está falando aqui da ceia já, irmãos. Profeticamente ele está apontando já lá na frente. Verso 56, todo que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. E o versículo 57, que é o versículo que nós vamos carregar, mais do que palavras, nós vamos carregar ele na nossa mente, no nosso coração, nesse ano de 2024. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Você quer viver? Viva pela causa do Senhor. Viva por um propósito, viva por um destino. 58. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Eu vou até que versículo, meu Deus do céu? Acho que é até aí. Deixa eu só fazer uma citação aqui rápida para você, eu vou terminar. Essa seguinte citação que vai do verso 55 até o 58. A gente pode mais ou menos resumir a ideia do pensamento da seguinte forma. Como eu acabei de dizer, o alimento e a bebida da Eucaristia são fisicamente o pão e o vinho, e espiritualmente a carne e o sangue do Filho do Homem. O verdadeiro alimento e a verdadeira bebida, o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida, porque efetuam, cadê você? O verdadeiro alimento e a verdadeira bebida, porque efetuam a sagrada união do Filho de Deus com aqueles que creem nele, comunicando assim a vida eterna e garantindo a imortalidade. A união do Pai com o Filho é portanto entendida e enlaçando também os crentes, né? Envolvendo a nossa vida, nos misturando com Ele. Assim como o Pai comunica a vida ao Filho, assim o Filho comunica a vida àqueles que se alimentam dele, concedendo-lhes o quê? Imortalidade. Diga imortalidade. Essa palavrinha que aparece aqui é rosins, sei lá. Significa que essa é um alimento que não precisa estar confinado apenas na celebração da ceia, né, na Eucaristia. Esse alimento a gente pode comer e beber dele a todo tempo. E eu termino dizendo para você o seguinte: nós não podemos usar o Evangelho, Cristo, ou do Evangelho, apenas usurpando desse Evangelho. Eu já falei isso inúmeras vezes, eu vou repetir. Muitos de nós temos sido uma geração que pega o Deus, o Jesus, o Espírito Santo, como se fosse um caixa eletrônico. Vai lá, põe um cartãozinho, saca. O Evangelho é muito mais do que apenas ter esse tipo de benefício. Pare de usar o Evangelho, Jesus, como um caixa eletrônico. Toda vez que você precisa, você vai lá e saca o que você precisa. Que você vire ou mude os seus olhos, mude o seu pensamento, entendendo que você não vai a Jesus, ao Evangelho, só apenas quando você está precisando de algo. Você vai a Jesus porque você gostou do que você provou. Você gostou do que você se alimentou. E você sabe, hoje de novo. Hoje de novo. Tem gente que não consegue ficar sem comer pão um dia. Quem é daqueles que amam comer um pãozinho? Quem é? Levanta a mão. Aí. Quem é que nem eu, mais carnívoro, que gosta de uma carnezinha? Bota a carne um dia, come. Bota a carne no outro dia, come. Bota a carne no outro dia, come. Não enjoa. Tem algumas coisas que eu como, me enjoa. Se eu comer hoje,
de manhã, de noite eu já não quero comer, mas tem coisa, eu como carne hoje, como carne amanhã, como amanhã de novo. E para diferenciar, de novo eu como de novo. Por quê? Porque é aquilo que você se sacia, você se delicia, você gosta. Meu irmão, que o Senhor nos atraia, que a gente goste da presença dEle, que a gente goste de ler a palavra, que a gente goste de orar. Oh meu Deus, que os mandamentos de Deus não são penosos, irmãos. Amém? Se você não lê hoje, você não fica acusado dizendo, hoje Deus não vai me abençoar. Para com isso. Não busque a presença dEle pelo que Ele pode te dar. Busque a presença dEle por quem Ele é. Fala, eu quero me relacionar com você. E eu vou te dizer, quanto mais você come, quanto mais você tem vontade de comer. Quem já provou sabe, irmão. E não pense que a sua carne você vai acordar amanhã e vai dizer assim, hoje eu estou com uma vontade enorme de ler a Bíblia. Não vai ter vontade de ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia por uma autodisciplina, mas duvido quando você começar a ler, se a vida que está nas palavras, elas não te fortalecem, elas não te enchem. Na oração é a mesma coisa, irmãos. Amém? Por isso venha. A gente está criando o hábito de orar sempre aqui, antes da reunião, de 8h30 até as 9 horas. Temos um tempo aqui, as canções. Venha estar conosco como igreja. Amém? Vamos nos fortalecer, sermos avivados juntos pela palavra de Deus. Então, irmão, não utilize o evangelho como um caixa eletrônico. O nosso desafio como cristãos como cristãos, continua em nos alimentar do Senhor e não apenas em comer. Amém? Não só coma, se alimente do Senhor. Nos alimentar do pão nosso de cada dia. Qual foi a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso, santificado, venha, seja feita, assim como no, o pão, diga o pão é nosso, irmão. O pão é compartilhado, o pão é para todos. Vocês hoje, Débora, Tayane, a Débora e a Tayane, o pão é para vocês. A Bíblia diz que Jesus estava numa certa ocasião e faz uma metáfora dizendo que caiu um pão da mesa do Senhor. E a mulher, ela era uma mulher que não era da religião judaica. E automaticamente os judeus achavam que aquilo, o presente, o pão, era só para eles. E aquela mulher fala algo para Jesus extraordinário. Ela fala, mas Senhor, porque Jesus responde para ela, diz assim, o pão é para os filhos. Aí ela responde, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Jesus fala assim, vou escrever isso na história. Jesus é fantástico, irmãos. O Espírito Santo é fantástico, ele não deixa ninguém de fora. Eu sou da religião tal. Meu irmão, se acessou o pão, vai comer e vai se alimentar. E aí, meu irmão, não importa mais nada. O pão, ele é vivo e ele alimenta e ele sacia. E eu quero dizer a vocês que nós precisamos nos alimentar do pão nosso a cada dia. Dia 1º, comece lendo a palavra, comece orando. Se possível, na virada de agora, de 30 para 31, se você estiver com a sua família, pare uns minutinhos. Antes da virada do ano, comece a orar e consagrar a sua vida, sua casa, sua família. Amém? Seus filhos crescem, você não vai ter o tempo todo esse controle. Mas nós sabemos que o Senhor vai cuidar deles, como cuidou de nós. Teve uma hora que aqueles ali falaram assim, Senhor, eu não tenho mais esse controle todo, mas o Senhor tem todo o controle. E um dia o controle dele me controlou. Controlou você. E é um bom controle, não um controle, ruim. E eu quero dizer, nós vamos orar. 2023, 2024, a minha oração e a unção que nós queremos fazer agora. Queremos que os pastores nos ajudem. Eu queria que você orasse de uma maneira simples, você que vai impor as mãos, ungir eles.
Você pode orar o que você quiser, amém? Mas, de uma forma coordenada, se você que vai estar orando com esses irmãos, essas irmãs, sentir algo de Deus, uma palavra de Deus, alguma coisa assim, que você tire eles à parte da fila, para que a fila não fique travada, porque senão começa a ter uma dispersão um pouco no salão, né? Porque alguém que já foi orado, disse, já fui orado, né? Orado no sentido, eu não gosto muito dessa expressão, fui orado, porque, porque sabe, esse negócio assim, tem gente que vem assim, pastor, tu pode orar? Eu falei, posso orar com você, vamos orar então juntos. Por que não uma participação, sabe, como fala isso, gente? Me ajude com as palavras? De uma via só, isso aí, deu para entender. Sabe, é uma ação, eu vou orar, mas você também pode orar, você vai se conectar com o Pai. Não é a minha oração que serve, é aquele que responde que serve, amém? A gente sabe que a gente crê, mas você também precisa acessar. Então a minha palavra para vocês, pastores, é unção de despertamento e fome por sua presença. Unção de despertamento e fome pela presença de Deus. Nessa passagem de 23 para 24, que nós sejamos despertados ainda com mais visão, revelação, os dons, está tudo dando pacote, mas despertamento e uma fome pela presença de Deus. Então você coloca nos seus alvos leitura, oração, leitura de livro, sei lá o que você vai colocar, você sabe o que você vai fazer ou o que você já fez, né? E você vai receber óleo, e você vai receber, cadê o folder? Você vai receber óleo e você vai receber palavra. Amém? O verbo se fez carne, a palavra de Deus é vida. Está aqui, ó, manual para você se alimentar. Aqui está a ação da operação do Espírito Santo que habita em você. Aquilo que ele estará operando na tua vida, na tua casa, na tua causa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Me ajudem, pastores, cadê os pastores? Venham aqui para frente, por favor. Enquanto a Nath vai estar cantando, ministrando aqui, depois nós ungimos aqui os músicos. Se vocês quiserem sentar, que vai ficar, de repente, dá para ficar. Felipe, me ajude aí com